Vamos partir para o nosso faleiro, a nossa entrevista do dia. Já te convido a seguir conosco também no YouTube CBN CBA. Em pauta, saúde. A gente vai conversar especialmente sobre a saúde dos olhos, excesso de telas, em tempo de férias. Lá em casa tem 2 adolescentes que, olha, dá um trabalho para que saiam das telas, tenha ali um tempo estipulado e que possam se relacionar, né? A gente descer, brincar, ler um livro, muitas atividades. E para falar do assunto, a gente convidou a oftalmologista, a doutora Giovana Marquezine, que vai compartilhar conhecimento, dicas valiosas. Doutora Giovana, muito boa tarde. Mesmo que virtualmente, dê um jeito para atender a nossa equipe. Seja bem-vinda à CBN Cuiabá. Obrigada, boa tarde pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês nesse espaço que vocês sempre abrem as portas, né, para a gente falar sobre assuntos muito importantes para a sociedade. E a senhora que explana tão bem, de forma tão didática, é importante, porque é um assunto delicado, né? Porque tem responsáveis, finge que não vê, né? Para evitar, inclusive, esse embate com as crianças, com os adolescentes. Mas, doutora, a primeira pergunta, inevitável, né? Tem um tempo aí estipulado pela sociedade, né? Pela medicina, a categoria da senhora, os oftalmologistas, existe aí um denominador, um tempo máximo de telas e como é que a gente consegue controlar para que não prejudique a saúde dos olhos, tanto de crianças quanto adolescentes, levando em consideração o período de férias escolares? Então, é um assunto muito delicado mesmo, né? O que a gente tem hoje em dia? São algumas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria. Eu vou falar aqui as orientações, mas pode soar uma coisa bem irreal para o nosso mundo, para o dia a dia da maioria das famílias. Então, o que eu sempre falo no consultório para os pais? É uma orientação. Cada um vai adaptar isso na realidade da sua família. Né? Você vai pegar esses dados, vai ver o que você consegue fazer ali na sua rotina para tentar encaixar, porque a função do médico, principalmente, é orientar, trazer esses dados para orientar a família. Eu não vou mandar ou desmandar na sua família, né? Então, o que é isso? De 0 a 2 anos, a orientação de que essas crianças não sejam expostas às telas, nenhum tipo de tela. E aqui eu sempre friso, né? O que é tela? A gente precisa entender que tela é celular, tablet, computador e a televisão. Então, todos esses equipamentos a gente vai considerar como telas. De 0 a 2 anos, nenhum momento de exposição. De 2 a 5 anos, apenas 1 hora de exposição em 24 horas, ou seja, em um dia, apenas 1 hora de exposição. De 5 anos a 10 anos, 2 horas de exposição, e os maiores do que isso, aí já inclui os adultos também, seriam 3 horas de exposição. Essas horas não são horas seguidas, seriam horas fracionadas, né? Então, assim, nas férias, principalmente quando a gente pega ou as crianças muito pequenas, aí os de 1 ano e meio, 2, 3 anos, que às vezes precisa de uma supervisão, né? E às vezes o adulto está fazendo alguma outra coisa em casa, ou está trabalhando, fica na casa da avó, fica com uma babá que cuida de 3, 4 crianças. Sempre dá aquela vontade de ligar a televisão e deixar eles ali para você conseguir fazer as outras coisas, né? Então, esses menorzinhos e os maiores, que são os adolescentes, são onde a gente tem um pouco mais de embate aí para conseguir controlar, né? Porque são horas limitadas e tudo isso existe por conta de vários estudos que nós temos das alterações, não só oculares, mas alterações neurológicas que esse excesso de tela pode causar nessas crianças. E aí é o que a gente, né, costuma falar e dar um jeito de introduzir isso na rotina de cada família. Eu confesso que ela já falou isso uma vez aqui na bancada aqui, professor, e eu fiquei com essa mesma cara, assim, sabe? Uma mistura de susto com culpa, porque lá em casa, imagino que muitos responsáveis também se sentem assim, porque é difícil. E quando, né, doutora, você coloca assim os números, essa orientação, a nossa rotina, a nossa vida real vai muito além, né, professor? É bastante complicado, né, doutora Giovanni? Porque algumas profissões, por exemplo, não tem jeito, né? Você trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas olhando para uma tela. Aí se chega em casa ainda tem que ficar olhando, realmente
dá até para colocar um chips e parar de olhar, né? Pegar direto, porque é muito pesado. Quando a doutora Giovanna começou a falar das fases, né? De 0 a 2, não olha na tela, tá? 0, professor, disse 0. Quantos 0 a bebês 2, o senhor viu 0. essa semana mexendo ali? Nossa. Não, mas eu pensei outra coisa, né? Quando chegar na aposentadoria, devia ser 0 também, para parar de passar fake news, né? Aí gera outro problema. Judiação, mas não é sempre, professor. Tem boa intenção, mas é preocupante, porque a gente vê os pequenininhos lá rodando o dedo. Sim. Eu pensei, né? Penso no pessoal lá em casa, professor. Faça coisa bonitinha também. Não, mas assim, de cada 10, né? 12 passam a fake news, é difícil. A gente comprova. Camila Ribeiro ajuda a gente a comprovar, orientar os idosos também, mas a gente está com foco nas crianças hoje, nos adolescentes, professor. Olha, vamos por partes. Você é mãe de um pequenininho ali, de 1 ano. Esse período tem muita confraternização. E em todas que eu fui, tinham pequenininhos ali que parece que já nascem sabendo mexer e ali com celular, com tablet. Os pais estão desconsiderando essa recomendação totalmente, doutora? Tem uma negligência grande, né? Porque aquela coisa, me dá muito mais trabalho eu ter que dar atenção para uma criança menorzinha do que eu colocar um celular ali na frente deles. O que os pais precisam saber? Que, assim, não são só números, né? Porque número assusta, mas dali um dia você já desiste disso. Então, principalmente esses pais da primeira infância precisam entender que esse é um período de formação cerebral da criança. Não só cerebral, mas assim, principalmente a formação cerebral. E as telas, de forma geral, elas emitem a quantidade de luz numa rapidez e num brilho muito superior do que aquele cérebro está preparado para receber. Então, se eu pego uma criança vou pegar aí de 6, 7 meses, porque já é uma idade que eles conseguem sentar e muitas vezes já movimentar o dedinho, né? Então, eu pego uma criança, eu já exponho ela a esse brilho, o que vai acontecer com o cérebro? Ele vai agir mais rápido, ele vai amadurecer mais rápido, que é o que muita gente pensa. Na verdade, não. Ele vai fazer pequenos bloqueios, entendeu? Ele é como se ele tivesse super excitado e por conta disso ele faz pequenos bloqueios. Isso vai interferir em toda a formação dessa criança, na parte cognitiva, na parte de motricidade, na parte ocular, né? Então, assim, são dados, são eventos que os pais precisam parar, pensar, porque o que eu vou colher dessa criança, eu não vou colher dali 6 meses, eu não vou colher dali 2, 3 anos. Eu vou colher dessa criança ali na fase da adolescência, na hora que ele se tornar um adolescente mais recluso. Vou colher dessa criança numa obesidade que eu não consigo tratar, vou colher uma miopia progressiva extremamente alta, que difícil controle. Vou colher um estrabismo também, que a gente viu muito estrabismo por conta de telas ali na pandemia. Então, são coisas que nós vamos ter e que os pais precisam saber que pode acontecer para poder aí se monitorar, né? Porque somente números, aí fica naquela, é só uma teoria, só isso, só aquilo e passa batido. Mas quando a gente tem a consciência do que causa, eu acredito que as pessoas começam a ficar um pouco mais alertas. Tá começando a ter um volume maior teórico, né, sobre material em relação a isso. É tanto que alguns países do mundo já está proibindo o uso do celular nas escolas porque está tendo interferência negativa na produção intelectual dos alunos. Aqui no Brasil já chegou alguma coisa? Só tem algum conhecimento desses estudos, como que eles estão avançando? O que a gente já sabe, claro, assim, que na Europa, a grande maioria dos países, eles proíbem realmente que o estudante leve o celular para a sala de aula, né? Se eu não me engano, é um ou outro evento que eles podem ter. E aí, esses tempos atrás, saiu na mídia também que as escolas da Suécia, eles tiraram as atividades com telas, né? Daí já não é mais levar o celular do aluno, são as atividades com telas também, por conta muito dessa coisa da memória da criança ficar prejudicada com esse acesso, né, toda hora disponível do celular. Então você causa essa alteração de memória na criança e também pelos dados que nós temos de progressão dos graus de miopia.
Então, o que é essa progressão de grau de miopia? Acho que da última vez que eu estive aí no estúdio, a gente comentou um pouquinho sobre isso, mas são aquelas crianças que têm a propensão de desenvolver grau de miopia. Então, ela não precisa ter necessariamente o grau de miopia agora, mas só o fato dela ter a carga genética, ou seja, aqueles pais que são automíopes, ela vai ser míope em alguma época da vida. Se eu exponho essa criança aos eletrônicos portáteis, e aqui é bem enfatizado aqueles que são os portáteis mesmo, então celular, tablet, por conta da proximidade que a gente fica aqui da tela, tá? Se eu exponho essas crianças de uma forma precoce e com um número de horas exagerado, essa criança, além de míope, ela vai ser um míope precoce e vai ser um alto míope, porque eu vou ter muitos anos aí para essa miopia crescer, né? A relação disso é porque essas telas, elas induzem o crescimento do globo ocular, né? Então, o olho, ele cresce ali para dentro do crânio, ele alonga, vamos dizer assim, e isso está relacionado ao grau da miopia. Então, quanto mais alongado esse olho, maior é o grau da miopia dessa criança. A gente fala muito em criança porque é a população que está em fase de crescimento, mas os jovens adultos aí, que ainda não tiveram o grau de miopia estabilizado, também segue a orientação de reduzir o uso desses eletrônicos na medida do possível, é claro, né? Para que não tenha essa subida enorme aí do grau. Doutora, e dá tempo de, por exemplo, uma criança de 12 anos que até o momento foi exposta às telas, dá tempo de reduzir isso para minimizar esses efeitos? Então, a gente não consegue reduzir o grau, né? Então, vamos pegar aí uma criança de 12 anos que a vida inteira foi exposta a telas, ela tem uma predisposição à miopia e provavelmente aos 12 ela já apresenta algum grau de miopia, né? A gente vai, é claro, acompanhar, a princípio a gente acompanha essa criança para ver como é que está a evolução, se está dentro de um padrão de normalidade ou não. Se não estiver dentro do padrão de normalidade, a gente começa os tratamentos que nós temos hoje em dia. E o tratamento, ele não serve para reduzir, né, para voltar para trás. Apesar de alguns estudos que saíram esse ano mostrarem para a gente que tem um pequeno N de pacientes que tiveram essa redução, mas a gente ainda não sabe se é uma redução que se mantém ao longo dos anos, porque ainda não deu tempo de avaliar isso, ou se foi apenas uma redução pontual mostrada pelo estudo, tá? Mas a função do tratamento não é reduzir, a função do tratamento é estabilizar. Então, vamos supor essa criança aí de 12 anos que a gente está falando, se ela tiver 2,5 de grau, começar o tratamento, fizer tudo certinho, etc., para a gente tentar manter ela com 2,5, não deixar ela chegar ali com 18 anos, com 4, 5, 7 graus de miopia. Tá? Eu tenho 4,5. Você tem quanto, Júlia? Eu tenho hipermetropia. E quanto é? 0,75. O meu é 4,5. E na minha família, doutora, eu sou uma das poucas, né, que sou míope, mas não conheço meu pai, então a gente não sabe. Mas a minha filha é míope e já o meu filho caçula não tem nada. Até o momento não tem nada. Vou aproveitar aqui, vou colocar a pergunta da Ana Maria, que disse, doutora, esse excesso de telas provoca essa síndrome do olho seco? Porque hoje parece que muitas pessoas estão tendo essa síndrome, ela conta que relata que tem essa dificuldade, que precisa ali sempre do colírio. Então eu vou pedir para a senhora orientar e aproveitar também, como a senhora fez aqui da outra vez, e orientar com relação ao colírio, porque muita gente vai na farmácia, compra por conta própria, e a senhora fez uma orientação aqui importante, tem que ter responsabilidade. Isso, então, a síndrome do olho seco, ela é uma família de sinais e sintomas, né? Várias doenças podem causar a síndrome de olho seco, inclusive doenças reumatológicas. Mas tem relação com a tela? Tem, porque diante de telas, e aqui de qualquer tela, até nessa televisão, tá? A gente pisca menos. Nossa concentração é muito grande naquilo ali que está acontecendo, no que nós estamos vendo, então a nossa tendência é piscar menos. E a nossa lágrima, ela só vai para o nosso olho quando a gente ativa a bomba, né? E essa bomba, ela é ativada no piscar dos olhos. Então, se eu pisco menos, e geralmente eu estou num ambiente com ar-condicionado, que é a realidade da nossa cidade, se não está no ar-condicionado, eu estou na rua, que evapora mais rápido ainda essa lágrima, né? Eu fico com essa sensação desse olho mais ressecado, que pode vir junto aí também uma vermelhidão, uma hiperemia. E a hiperemia, aquela sensação de
de areinha, também vem tudo junto, que faz parte dessa síndrome do olho seco. Posso pingar colírio lubrificante? Pode, mas esse colírio precisa ter sido prescrito por um médico oftalmologista. Primeiro, porque o colírio lubrificante a gente precisa entender que é uma medicação, ele não é só uma aguinha que eu vou lá e coloco dentro do meu olho, tá? Então, nós temos hoje disponíveis diversos tipos diferentes de colírio lubrificante. Tem o colírio lubrificante que é para aquele olho que é seco, mas é seco porque não tem muito lipídio, ou seja, não tem muita gordura. Aquele olho que é seco porque não tem muita água. Aquele olho que é seco por conta de doença reumatológica e assim por diante. Então, para cada tipo de olho seco, eu tenho um colírio. Tem aquele colírio que tem conservante, tem um colírio que não tem conservante, e assim eu tenho a quantidade de pingos desse colírio que eu posso fazer no dia, né? E aí, eu sempre gosto de falar que existe um colírio, uma droga, na verdade, que ela é presente em alguns colírios, tem 2 super famosos aí que a gente, né, infelizmente a gente compra sem receita nas farmácias, que são os à base de nefazolina, que não devem ser usados sem a prescrição médica. Por quê? Esse colírio, na hora que pinga no seu olho, ele parece que faz uma mágica. Seu olho tá vermelho, ele pinga, seu olho fica branquinho na mesma hora. Então, todo mundo ama esses colírios. Mas não pode, porque ele só fica branquinho de novo, porque ele faz uma vasoconstrição. Ele pega esses vasinhos do nosso olho, que são super fininhos, e como se eles estivessem apertados, sabe? Deixa eles pequenininhos. E por isso o olho fica com a aparência de que tá branquinho. Só que a vasoconstrição, durante muito tempo, de forma contínua, vai causar uma falta de suprimento sanguíneo uma hora. E você vai colher malefícios muito maiores daqui a pouco. Então, por isso que essa droga desses colírios à base da nefazolina, principalmente, não devem ser utilizados sem orientação e sem o acompanhamento de um médico oftalmologista. Tá certo? Vendo? Soro fisiológico pode. Pode, o soro fisiológico pode. A água filtrada também. Se você está num lugar, por exemplo, eu estou na fazenda hoje, né? Estou com 2 crianças aqui. E vamos supor que não tenha soro fisiológico. Daí eu preciso lavar o olho delas, eu posso usar água filtrada, numa boa, não tem problema. Perfeito. Com esse calor, se for geladinha, ajuda, né? É melhor ainda. Água boricada, minha avó passava demais, né, gente? E o caso da interferência, da questão das telas, a interferência no ciclo do sono das crianças. Há essa interferência? Essa é uma das poucas coisas que a gente realmente tem comprovado, né? Tem essa interferência no ciclo do sono, na verdade é na liberação da produção da melatonina. Então, a gente sabe que a gente fala luz azul, que é o espectro azul da luz, que é a luz dessas telas, né? E aí também, de novo, o computador entra, o celular entra, o tablet entra, tá? Não é um dispositivo só, é o tipo de luz. Ela atrasa a liberação dessa melatonina. E nós sabemos que a melatonina, ela só induz ao sono. Então, se eu tenho um atraso dessa liberação, ou então a inibição dessa liberação, eu vou ter uma dificuldade de entrar no primeiro ciclo de sono, vou ter uma dificuldade de adormecer. Faz parte da higiene do sono, isso aí dos adultos e das crianças. Não ter acesso, né, às telas e etc., pelo menos 2 horas antes de eu ir para a cama. E aí esse é um erro fantástico de nós adultos, né? A gente já dorme com o celular ali do lado. Antes de dormir, a gente dá uma olhadinha ali para saber se está tudo ok, deita e dorme. Então, assim, o ideal, e aí já começar a ensinar a criançada que tem acesso ao telefone, é não deixar ele nem dentro do quarto, né? Mas, assim, 2 horas antes, já começar a desligar um pouquinho as luzes da casa, já avisar o corpo que está na hora de dormir, para que essa melatonina realmente possa fazer o trabalho dela, né? Que fazer essa indução, esse primeiro contato aí do ciclo do sono. Doutora, a gente tem repórter CBN, 15 horas 31 minutos, mas eu vou pedir para a senhora continuar conosco, porque também a gente quer conversar um pouco mais sobre o excesso de telas, os malefícios, também sobre conjuntivite. Hoje foi pedido de uma ouvinte que me encontrou na rua, então é uma pausa bem rápida para que a gente possa acompanhar as principais notícias do dia a cada meia hora no Repórter CBN. Daqui a pouco a gente continua com a nossa entrevista do dia, Saúde dos Olhos em Pauta. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua. Estúdio CBN.
As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Repórter CBN. Terça-feira, 19 de dezembro de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve excluir do chamado indulto de Natal, benefício que prevê o perdão de pena a condenados por determinados crimes, as pessoas que foram responsabilizadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Uma proposta que será levada ao presidente também prevê excluir da lista de beneficiados quem cometeu violência contra mulheres e integrantes de facções criminosas. Os termos do decreto estão em análise pelo Ministério da Justiça. A Câmara dos Deputados deve encerrar o ano de 2023 sem votar em plenário o projeto de lei enviado pelo governo Lula para alterar o formato do novo ensino médio, instituído em 2017. Segundo líderes, ainda há desacordo sobre pontos do projeto. Com isso, o tema só deve voltar à pauta em março de 2024, após o recesso legislativo e o carnaval. O texto é relatado na Câmara pelo deputado Mendonça Filho, que era ministro da Educação no governo de Michel Temer, quando o novo ensino médio foi instituído. A Secretaria Nacional do Consumidor abriu um processo administrativo contra a Enel para que a empresa esclareça os problemas de energia identificados em São Paulo e no Rio de Janeiro recentemente. A empresa tem 20 dias para dar informações ao órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Se não prestar os esclarecimentos pedidos, a empresa pode pagar multa de até 13 milhões de reais. A milícia, chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, passou a explorar sistematicamente o setor da construção civil com a cobrança de taxas para todos os tipos de obra. A informação é do Ministério Público do Rio de Janeiro. O grupo é alvo de uma operação nesta terça-feira. A Prefeitura da capital fluminense informou ter ciência das intimidações, tanto do tráfico quanto da milícia, e reforçou que sempre orienta as empresas a fazerem denúncias. No horário de Brasília, 4h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O que te move no Natal? Sonhos? Conquistas? Ofertas? Tudo que te move tem na Canopus Toyota. Natal Toyota 0 km. Condições que são um presente. Corolla Cross XRX híbrido modelo 2024 com taxa de 0% no ciclo sem residual. Consulte condições em toyotacanopusmatogrossso.com.br. Tudo que te move tem em um Toyota. Canopus Veículos Toyota, em Cuiabá e Várzea Grande. No trânsito, escolha a vida. O governo de Mato Grosso trabalha forte e investe pesado para combater as queimadas e o desmatamento ilegal no estado. O monitoramento feito por satélites de última geração e o novo sistema de gestão ambiental permitem identificar em tempo real e punir com precisão quem comete esses crimes. Em Mato Grosso, é tolerância zero. Ninguém vai ficar impune. É multa pesada e embargo de propriedade. Denuncie. Governo de Mato Grosso. Precisando de serviços administrativos e limpeza? Vem para Dedemix Terceirizações e Serviços. Serviços de detetização e sanitização em condomínios, residências e empresas. Temos ainda copeira, recepcionista, motorista, porteiro e vigilante. Acesse dedemixterceirização.com.br e saiba mais. Telefone WhatsApp 2129-8508. Dedemix Terceirizações e Serviços. Há 20 anos com você. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Estamos de volta, 15 horas e 39 minutos, terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Faltam 12 dias, Pedro Damasceno, para o ano novo. Tá chegando. Deixa eu mandar um abraço para o Patrick, motorista de aplicativo, que deixou um alô aqui para a gente. Boa tarde, obrigada. E o seu Daniel, que mandou uma foto de um cafezinho, Washington, quentinho, assim, da hora. Coisa boa, acompanhando aqui o nosso estúdio CBN Cuiabá. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Você que não mandou mensagem ainda, mas está sempre aí na sintonia, obrigada, viu? Obrigada pela audiência, pela preferência. E manda ainda, dá tempo, 99803-5580. Nós estamos conversando com a doutora Giovana Marquezini, oftalmologista, e a gente está falando sobre excesso de telas e sobre a saúde dos olhos. Antes do repórter CBN, doutora, eu questionei a senhora sobre a questão desses, não sei se é, como fala, professor, quando tem um surto, assim? É um surto? Conjuntivite, né? Mas um surto quando tem? Epidemia? Que foi hoje, eu estava atravessando a rua para ir pro meu carro, saindo de um link ao vivo no centro, aí a moça me parou e falou: Marcela, não era para estar assim com a aula, agora que entrou a criançada de férias, conjuntivite lá na casa dela, ela disse que as duas filhas, no condomínio. A senhora tem conhecimento? Está acontecendo mesmo aqui na capital mato-grossense? E quais os cuidados e as recomendações, doutora? Então, está acontecendo sim, né? A gente sempre tem que prestar atenção que toda vez que tem algum surto de resfriado, gripe, alguma coisa nesse sentido, nessa população pediátrica principalmente, vai ter associado um surto de conjuntivite, tá? Porque é o mesmo vírus. Então, o mesmo vírus que faz ali um resfriado, com secreção nasal, às vezes faz um pouquinho de dor de garganta. Se ele for um vírus muito virulento, ou seja, muito forte, ele vai fazer uma otite, ele vai fazer uma dor de ouvido. Ele pode ir para a mucosa ocular e fazer a conjuntivite. Algumas vezes faz a conjuntivite primeiro e depois evolui para o quadro gripal, ou ao contrário, na hora que a criança está sarando ali da gripe, ela evolui com a conjuntivite, tá bom? Na maioria das vezes, a gente vê esses surtos na época de escola mesmo, porque é mais fácil você transmitir com as crianças todas no mesmo recinto, né? Só que agora, elas não estão dentro da sala de aula, elas estão todas brincando na mesma brinquedoteca, elas estão todas brincando no mesmo parquinho, na mesma praça e assim por diante. Então, a convivência das crianças,
acabam sendo mais intensa também, e muitas vezes em faixa etárias diferentes. Então, enquanto na escola as crianças de 5 anos convivem apenas com as crianças de 5, agora nas férias ela vai conviver com o primo, com o irmão de 10, de 2, de 5 e assim por diante. Então, eu transmito para uma faixa etária maior, e por isso a gente vê esse surto mais disseminado, tá bom? O que fazer? Primeira coisa é sempre lembrar que 99,9% dessas conjuntivites, elas são de causas virais. Então, se é de causa viral, eu não devo entrar com antibiótico para tratar vírus. E eu falo assim, pontuadamente, principalmente para os colegas médicos, pediatras, que adoram passar colírio antibiótico para tratar a conjuntivite de vírus. Meu Deus, gente, vocês fugiram da escola, não vai tratar, não vai mudar o quadro, você vai fazer uma resistência ocular, tá bom? Então, assim, é um quadro viral, eu preciso ter muita paciência, principalmente se a minha criança for muito nova, porque ela vai começar a colocar a mãozinha no olho toda hora, porque incomoda, né? Quem já teve conjuntivite sabe que dá uma aflição, dá uma dor, uma coceira insuportável ali, então ela vai se recontaminar toda hora. A primeira coisa é higiene. Toda vez que você vê a tua criança pegar nos olhos, ou se você é adulto tá com conjuntivite, pegou no olho, na lágrima, você tem que higienizar as mãos, porque ela vai ser transmitida por contato. Então, eu pego na minha lágrima, que tá com um vírusinho, e aí eu pego na maçaneta, eu pego num brinquedo, a outra criança pega ali e traz essa mão para os olhos, eu acabo contaminando, tá? Então, primeira coisa, a higiene, manter sempre higienizado. Os bebês ou crianças muito pequenas, tipo de 2, 3 anos, dá uma restringida ali nos brinquedos que elas gostam de brincar e deixa disponível apenas aqueles que são mais fáceis da gente higienizar com álcool. Então, uma vez por dia você vai lá, borrifa um álcool. Então, qualquer um desses produtos de limpeza diluídos, né, que de higienizar mesmo, a gente dá uma borrifada para poder meio que dar uma eliminada nesses vírus. E muita compressa com água gelada ou soro fisiológico. Tirar toda vez que tem secreção, você vai lá e limpa com alguma coisa descartável e higieniza as suas mãos. Você viu que isso aí parou mais ou menos, tem uns 7 dias sem melhora, ou se teve uma progressão pior, assim, tem muita secreção, o olho da criança está doendo demais, alguma coisa diferente, você deve, então, buscar um profissional para poder te orientar melhor, porque aí a gente consegue examinar e às vezes precisa entrar com algum outro colírio, a gente pode entrar, tá? Mas, a princípio, somente as compressas com água filtrada ou soro fisiológico, manter a higienização, já melhora a grande maioria dos casos. E o que eu falei, ter muita paciência, que tratar a criança não é fácil. E transmite até quantos dias? Porque tem uma coisa assim, vai ficar um tempo sem ir na escola, ir na casa dos avós, dos primos, tem que ter esse cuidado para esse período de transmissão, doutora? Tem, assim, nós temos uma média de tempo de transmissão, tá? Geralmente, ela é transmissível de 2 a 3 dias antes do primeiro sinal, ou seja, eu começo a transmitir e eu nem sei que estou transmitindo. E depois do primeiro sinal, mais uns 3 a 4 dias, dependendo da virulência do vírus. Aí eu volto a falar, se é aquele vírus que fez uma gripe muito forte, um resfriado muito forte, provavelmente você vai continuar transmitindo por quase 7 dias. Então, o ideal é que você, né, restrinja aí das festinhas de fim de ano, pelo menos uns 3 a 4 dias. Atenção redobrada, né? Não dá para fazer vista grossa, né? Não, pode ir. Não pode ir, né, professor? Doutora Giovana, o Rinaldo fez uma pergunta aqui. A tela, se ficar olhando para as telas muito tempo, pode afetar quem tem labirintite? Assim, pode, né? Porque labirintite, gente, o que é? Uma inflamação no labirinto, que é que fica dentro do nosso ouvido, né? E ele ajuda ali no nosso equilíbrio e tudo mais. Então, se a pessoa ficar muito tempo concentrada ali na tela, dependendo do que é que ele tá vendo, deixa eu tirar meu dedo da frente da câmera, dependendo do que é que ele tá vendo, ele pode ter, sim, uma descompensação desse labirinto, né? Às vezes não vai ser só isso, mas isso pode auxiliar
ele a ter alguma crise associada. Tá muito mais associado às crises de enxaqueca, que podem ser confundidos com labirintite, do que a labirintite propriamente dita, tá? Tá. É porque a área do labirinto chama labirinto, que significa três áreas, né? A mais forte é auditiva, mas ela está ligada também a outras áreas cerebrais. Eu tenho conjuntivite psicológica. Alguém falou em conjuntivite, eu comecei a sentir meu olho, Eu tive uma muito forte quando eu tinha 18, 19 anos, e lá para cá falou isso, começa a afetar. Eu tenho algumas coisas nesse sentido. Eu nunca tive piolho, mas falar de piolho, minha cabeça começa a coçar desesperadamente, né? Com relação à questão do cuidado com os olhos, justamente na questão da higiene. Como fazer com crianças, por exemplo? E aí eu não estou falando mais das crianças já quase em idade escolar, ou idade escolar, que vai para a creche, tá? Tem alguma coisa que poderia ser feito? Porque tudo que eles pegam vão para a boca, para os olhos, pegam no outro. E até queria complementar. O celular, ele pode ser um foco de transmissão também, quando falando de vírus? Pode, né? Porque, assim, é qualquer objeto. Então, vamos falar primeiro do celular, assim, eu peguei na minha lágrima, porque eu enxuguei, alguma coisa nesse sentido, e logo peguei no celular. Então, se eu não tenho o hábito de higienizar essa capinha, esse aparelho como um todo, logo depois uma outra pessoa que vá manipular aquilo ali e depois levar a mão para os olhos, pode, é claro, ser contaminada, né? Então, é um outro item que está ali no nosso dia a dia que a gente precisa manter o cuidado. E antes de falar ali da higienização das crianças, uma coisa importante que você falou do celular, eu lembrei. Na hora da manipulação de colírios, aquelas crianças, né? Aquelas pessoas que vão precisar utilizar o colírio, ou seja por conjuntivite, seja por qualquer outra coisa. Na hora de você enchilar a gota, não deixe com que o frasquinho ele encoste no olho. Então, tem que ter esse cuidado do frasquinho não encostar, porque se seu olho está contaminado com qualquer vírus ou bactéria, essa contaminação pode subir para dentro do frasquinho e todo o conteúdo que está ali dentro pode se tornar contaminado. Que, inclusive, é uma orientação quando a gente vai tratar a conjuntivite e precisa de uma medicação, precisa de um colírio, é que depois que acabou a conjuntivite, mesmo que sobre ali, você tem que jogar fora aquele frasco, porque muito provavelmente ele está contaminado. Em relação à higienização, né? Então, é fácil de fazer. Então, você pode comprar em qualquer farmácia, em qualquer mercado, shampoo neutro infantil. E aí você cheira lá qual você gostar do cheirinho. A gente não importa muito com isso, tá bom? E dá uma diluída, um pouquinho do shampoo, um pouquinho da água do chuveiro mesmo, dá uma diluída, faz uma espuminha, pede para a criança, se já for um adolescente, fechar os olhos, higieniza bem os cílios, então lava mesmo, porque os cílios é cabelo como o nosso cabelo da cabeça. Então a gente precisa lavar, dar uma esfregadinha, faz movimentos circulares ali nos cílios e depois joga a água. Se tiver o hábito de fazer todas as vezes que for tomar banho, já ajuda muito, né? Então aí vamos contar que em Cuiabá a pessoa tome no mínimo 2 banhos por dia, a criança tome no mínimo 2 banhos por dia, já é de bastante valia essa higienização. E isso aí é independente se tá ou não com alguma infecção, isso aí faz parte da rotina de higienização mesmo dos cílios, né? Dos nossos olhos. Já tô para pedir para você mostrar essas duas preciosidades, tesouros. São 2 meninas, é um casal. Eu tô vendo eles se movimentando aí, o olho da mãe, gente. Vou pedir para colocar na frente para a gente conhecer, né? Não, professor? Você não fica curioso? A gente tá falando das crianças e as crianças estão escondidinhas aí, é isso, doutora? Estão escondidinhas. O mais novinho, que é o Joaquim, tá dormindo. E agora a Maria aqui, é um casal. E a Maria entrou aqui, mas a avó já está recrutando ela. Doutora, a pauta não são os adultos, mas eu estou recebendo aqui já algumas mensagens de motoristas de aplicativo. É uma audiência tão fiel, e eles estão dizendo aqui que muitas horas ali olhando o celular, né, as chamadas, uns dizendo que ficam 12, 14 horas, e esse olho, né, por conta do trânsito, excesso de tela, no final do dia está ardendo, está vermelho, está incomodando. Eles estão pedindo aqui de forma geral essas orientações para os motoristas que ficam muito tempo no trânsito e muito tempo também ali acompanhando as chamadas no celular, na tela do celular. Uhum.
Essa população é uma população que sofre bastante, né? Porque além da tela, ainda tem a exposição solar que eles ficam, a exposição a toda a poluição do ar, né, que fica ali na rua, que ele vai e vem, etc. É uma população extremamente susceptível a infecções como conjuntivite, porque há um volume muito grande de pessoas diferentes no carro, e eles não têm como saber quem está contaminado, quem não está, né? Então, assim, a orientação, a higiene é sempre a primeira orientação que a gente tem. Então, sempre que eles forem fazer uma pausa, tentar dar uma higienizada ali nos cílios, que é onde fica acumulado esses vírus e tudo mais, então já ajuda. E sempre ter em mãos um colírio lubrificante, né, de preferência um lubrificante sem conservante, porque aí ele vai conseguir enchilar várias vezes ao dia. A gente não tem um número limite de horas quando não tem conservante no colírio. E um bom óculos solar, né? Um óculos solar ali que a lente, eu gosto de falar que é a lente que realmente vai filtrar o sol, não é só uma lente pintada de preto ou de marrom, né? Então isso já ajuda bastante essa população. E os motoristas de caminhão também têm as mesmas orientações. Essas ondas de calor que a gente está tendo, ela prejudica o olho de alguma forma? E se prejudica, tem algum cuidado especial, sobretudo nesses momentos de onda de calor? Essas ondas de calor, elas vão fazer mais um ressecamento, né? Então, assim, é uma coisa que todo o nosso corpo sente. Então, tá fazendo muito calor, é claro que eu preciso me hidratar muito mais, é a primeira coisa que a gente precisa, porque todo o nosso corpo vai precisar de muito mais líquido. E a sensação que muitas pessoas têm é de que o olho resseca mais, porque além do calor mesmo, é um clima seco. Então, tá fazendo muito calor e está evaporando muito mais lágrima. Então, eu preciso ajudar o meu organismo a produzir mais lágrimas. Se isso não for o suficiente, eu posso lançar mão aí de um colírio lubrificante também, tá? Uma última pergunta aqui, doutora, pelo menos da nossa audiência, que eu achei interessante. A Laura, ela pergunta se tem alguma orientação. É míope como eu e está dizendo se a lente, né, se a lente de uso mensal, ela vai ser substituída pela descartável, e a diferença entre as duas, está dizendo aí que está na dúvida porque tem viagem, né, a facilidade da descartável também, se existe alguma orientação mais adequada, por favor, doutora. As lentes descartáveis aí, ela deve estar falando das de uso diário, né? Então, essas são as lentes que elas são as melhores quando a gente fala no sentido de não ter contaminação, porque eu não vou reutilizar a mesma lente. Então, eu vou colocar aquela lente no meu olho, vou usar lá as horas do dia que eu quero usar, e na hora, depois que acabou, eu vou tirar e vou jogar fora. Então, o risco de contaminação é praticamente zero, né? Assim, não é zero porque eu ainda tenho a manipulação de pôr e tirar, mas o risco é muito baixo. Então, quando você vai... E essas lentes, elas são mais indicadas para quem? Para quem está começando o uso, que ainda não sabe manipular direito, ou para aquela pessoa que não usa todos os dias a lente de contato. Então, usa só em um evento, vai usar em uma festa, vai usar numa saída, vai usar um dia assim para praticar um esporte ou não, você usa essas lentes, porque você vai usar daquele determinado período e você descarta elas depois. As lentes mensais, quem utiliza as lentes mensais precisa ter um cuidado muito grande no armazenamento, naquela caixinha onde você guarda a lente de contato, naquele produto que se utiliza para higienização e na onde você põe depois tanto o produto como a caixinha, que é um erro muito grande da maioria da população que usa lente, é guardar essa caixinha no banheiro. Né? O banheiro é um lugar úmido e com um brilhão de serzinhos que não podem parar no nosso olho. Então, o ideal é que você deixe ali numa cômoda ao lado da sua cama, tá? Então, essas lentes são para aquelas pessoas que usam o óculos o tempo todo e querem substituir o óculos pela lente. Então, aí você vai usar mais tempo. Então, são as pessoas que têm vamos dizer assim, uma melhor evolução. Quando a gente fala de praia, eu prefiro, né, eu sempre indico que você utilize ali na praia ou o óculos ou uma lente de descarte diário. Por quê? Porque ali tem areia,
tem maresia e tudo mais que pode contaminar a tua lente. Fora, é claro, que a gente sabe que não se deve mergulhar em mar, em piscina, em rio, em qualquer coisa com a lente de contato. Ai, desculpa. Eu sou míope 4,5, eu faço tudo isso, doutora. Eu jogo futebol, eu vou na piscina, eu vou no mar. Doutora, salva minha vida. Então, aí pessoas que gostam errada, doutora. Contando a vida, sabe? Contando com a sorte. Gente, eu tô toda errada, professor. Que é isso? E ainda fica no banheiro o estojinho. E eu uso lente só há 20 anos direto. Ai, não vai, minha mãe vai sentir isso. Só que no dia que acontece, é sempre alguma coisa muito grave. Por isso que a gente precisa orientar, tá? Então, assim, vai pra praia, você sabe que você vai mergulhar, vai pra piscina, você sabe que você vai mergulhar, é melhor que você vá de óculos, tá bom? E na hora que você mergulha, você também não precisa estar enxergando muita coisa ali. Ou se por algum acaso você é uma pessoa que nada, né, nadador, compete, etc., dá para pôr o grau do seu óculos naquele óculos de natação. Então, aí, se você também quiser ter um óculos desse para ir para o mar, para fazer aqueles mergulhos também numa boa, tá? Mas não vá de lente, porque depois você pode ter uma infecção, e não é coisa, a gente tá falando aqui de uma forma meio na brincadeira, mas são infecções graves, de difícil controle, e não é uma ou duas vezes que a gente precisa evoluir, às vezes, para transplante de córnea. Então, assim, às vezes tem um caminho muito drástico por uma coisa que a gente poderia cuidar de uma forma, né, tão tranquila. A alimentação, doutora, tem algum tipo de alimentação que auxilia, que prejudica? Bebida, alguma coisa que afeta diretamente o olho? A cenoura funciona? Formiga, come formiga, que é bom para vista. Formiga, Então, a gente sabe que as principais vitaminas da visão são a vitamina A, né? E a vitamina B12. Então, todos... E também tem ali a vitamina C por conta do... como chama? Eu vou lembrar, mas assim, a B e a B12, elas vão auxiliar ali todo o comando ocular, a informação que vem do olho para o cérebro, né? E a vitamina C, ela é antioxidante, que também auxilia algumas doenças, atrasa o processo de algumas doenças oculares, né? De bebida, aí a gente não tem um estudo muito fiel em relação a isso, mas tem alguns estudos aí que dizem que a cafeína, ela ajuda a visão, então seria um dos pequenos benefícios para a visão de quem consome um número exagerado aí da cafeína, né? É o café e o chocolate. Eles agem da mesma forma ali que agiriam para o coração de proteger a parte cardiovascular, né? São algumas... Tá muito bom o nosso faleiro, mas bateu 16 horas em ponto e eu peço desculpa, mas preciso interrompê-la e fica a porta aberta para que a gente coloque a saúde dos olhos em pauta mais uma vez. Obrigada pela generosidade aí na fazenda com a sua família e mesmo assim achou um tempo para compartilhar conhecimento. Obrigada. Isso, eu que agradeço a oportunidade. Sempre estou disponível para vocês. Depois eu vou te chamar no particular, porque eu estou toda errada para a senhora consertar minha vida, tá? Obrigada.